chegaram. Gente, voltei. 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 Tenho mais 1 hora. Tô esperando o povo chegar, tá? Ei. Ei, Melissa. Firme e forte aí, hein? Tô esperando o povo chegar. Aí, Pamela. Firme e forte. Muito bem. Ê, todo mundo voltando. A doida da live. Eu tava salvando no IGTV pra não perder a live. Nem sei se eu fiz certo, espero que sim. Qualquer coisa, depois a Pamela, minha anja, fada da Power Studios, me ajuda, né, Pamela? Obrigada, viu, gente? Mas eu acho que vai valer a pena. Porque a gente já tá no embalo, né? Da vida, da coisa pegando fogo. Não, é rapidinho. Fica aí, Lucas, vai valer a pena. Tô esperando. Que bom que eu tô ajudando, gente. É tudo que eu quero. Ah, entendi. Vocês viram, gente, que eu pus minha sombra verde, conversa fiada. Porque quando eu tô gravando pro YouTube, não pode pôr verde não, por causa do chroma key, né? E essa é minha sombra predileta. Aí, tô de sombra verde. Pronto, posso voltar? Posso, né? Acho que o povo já chegou. Tá indo, tá chegando. Então, recapitulando, estávamos na mulher número 8, Marie-Thérèse Walter. Marie-Thérèse, 17 anos, conheceu ele no metrô. Ele falou, você tem um rosto lindo, gostaria de fazer o seu retrato. E, pobrezinha, fez o retrato dela. Deixa eu pôr ela aqui de novo, né, pra vocês verem quem era a Marie-Thérèse. Era essa aqui, tá? Então, ele ainda com a Olga, tá? Mas o relacionamento com a Olga já não tava no Brastemp, depois que o filho dela nasceu. Tava lá com a Marie-Thérèse, comportadíssima, fazendo tudo que ele queria. E aí a Marie-Thérèse falou, por favor, agora você separa da Olga? Ele falou, não, eu vou separar. E aí, aquela velha história, ela engravidou. Na verdade, eu imagino novinha, penso, vou engravidar, que aí agora ele vai ficar comigo, né? Aí ela engravidou dele, e quando ele ficou sabendo, ele prometeu que ele iria se divorciar da Olga antes da filha nascer e que eles iriam se casar. Coisa que ele não fez, né? Mesmo porque a Olga não deixou também. E olha que coisa louca. Ele teve uma filha, ela teve uma filha com ele, entre aspas, com ele, Maia. E na certidão da filha, sabe o que constava? Pai desconhecido. Gente, esse homem não tem coragem de dar o nome dele pra filha? Me poupe, viu? Mas tudo bem, pai desconhecido. E diz que quando a Maia nasceu, ele pagava um apartamento para Marie-Thérèse, né, onde ele ia terça e sábado. E aí, nos dias que ele não estava lá, ele deixava um quarto fechado, trancado, e falava para Maia que o papai tá trabalhando ali no escritório, não quero ser incomodado não. Para Maia pensar que ele ficava lá a semana toda, mas não ficava não. Ele só ia terça e sábado. Gente, que absurdo. Bom, e aí, esta mulher que vocês estão vendo aí de maiô era uma mulher super dinâmica, ela era nadadora, atleta e subjugada no último grau, Aí, olha que bacana, esse trabalho, ele fez muitos, mas muitos retratos mesmo dela. Esse trabalho que ele fez dela, O Sonho, de 1932, a gente vê um trabalho de curvas sensuais, envoltas em violeta, amarelo, vermelho. Essa é a época quando estava tudo bem, porque no início, né, gente, tudo são flores.
Então os dois, ele escrevia cartas, ele não ficava com ela, mas deixava cartas e cartas para ela. Eu te amo, você é meu amor querido e tal. Muito, muito bem. E aí, muito bacana, porque ele fez uma série de gravuras chamada Sweet Volare, que são 100 gravuras que ele fez. Dentre essas 100 gravuras, 48 são sobre ela, sobre a Marie-Thérèse. E aí eu quis mostrar, porque essas 100 gravuras, elas têm assim um caminho que meio que mostra quem é Picasso. Sweet Volare é uma série, né, de gravuras, ela é dita, apelidada neoclássica, porque ele passa por um estilo de retratação da natureza muito neoclássico, no sentido greco-romano mesmo, de seguir um estilo mais clássico, tá? De voltar, ele voltou os olhos, a cabeça, o estudo. Diz que essa época ele morou um tempo em Roma e ele ficou muito influenciado com o clássico em si. Então, nessa Sweet Volare, ele passa por um processo muito louco. No início, as gravuras, eu não posso mostrar para vocês porque não daria tempo, né? Mas eu vou mostrar essa aí e vou explicar por que eu tô mostrando ela. No início, as gravuras mostram ele sempre como um minotauro, tá? É sempre o minotauro, touro, viril, né? Chifre, falo, tudo ligado. E aí, no início, ele se retrata de uma forma gentil, um homem caloroso, gentil, bondoso, diríamos assim. Já para o meio das gravuras da série, ele começa a ser um estuprador, depravador de mulheres, que ataca as mulheres, deflora as mulheres. E no final, olha que coisa, só Freud, viu? Nem Freud. No final, ele já se retrata mais velho, sempre um minotauro sendo ajudado, como nesse trabalho aí que vocês estão vendo. Tá vendo o minotauro no centro? Tá vendo à esquerda, abaixo do minotauro, o retrato de perfil perfeito da Marie-Thérèse Walter? O título da obra é Minotauro cego conduzido durante a noite por garota com pomba esvoaçante. Então aí já é o fim, é o minotauro cego, ela que ajuda ele, ela que conduz, né? Então é uma personalidade muito louca, né? Essa relação dele com as mulheres, daí que tá dando uma live que eu tive que recomeçar, é muito louca, né? Porque a gente tem aí nessa série o homem legal, o homem que ama, o homem sacana, sexual, que deflora, e depois o coitadinho, né? Ai, ai. Bom, ainda nesse tema e com a Marie-Thérèse como tema, ele fez um minotauro em um barco salvando uma mulher. Aqui ela está lânguida, nua, caída em seus braços. É o minotauro Picasso salvando Marie-Thérèse. E olha que coisa louca, as cabeças de mulher boiando nas águas ao redor. Então é Marie-Thérèse sendo salva da Olga, da próxima que ainda vai vir, da outra que ainda vai vir, mais ou menos por aí. Muito louco. Bom, então nós estamos nesse ponto com Olga não querendo separar, né? Aí ele já tinha pedido o divórcio depois que a Maia nasceu, ela não deu, ficaram separados. E aí, não satisfeito, ele conhece mais a nona mulher, Dora Maar. Gente, Henriette Theodora Markovitch, apelidada Dora Maar. Essa era uma fabulosa musa intelectual do movimento surrealista, não preciso dizer mais nada. Doida, vanguarda, inteligente, intelectual, bonita, sofisticada. Ele ficou encantado com ela. Ele com 54 anos. E aí, eles se conheceram, ele mantendo. Aí ficou um trio, tá, gente? Um bom tempo ficou um trio. Ele banhava a Olga em banho-maria, deixava ela em banho-maria.
Sabe por que eu falo que ele deixava em banho-maria? Porque Marie-Thérèse era a amante de apartamento assumido. Ficava lá encontrando terça e sábado. A Dora Maar era oficial agora que saía com ele. E a Olga ficava pentelhando ele, ficava provocando ele. E ele devolvia a provocação, porque ele gostava desse jogo. Bom, e aí o trio, né? E aí ele fala nessa época a seguinte frase, presta atenção. Sempre que troco de esposa, deveria queimar a última. Assim me livraria delas. Agora não estariam por aí para complicar a minha existência. Talvez isso me devolvesse também a juventude. Mata-se a mulher e apaga-se o passado que ela representa. Presta atenção neste homem com essas 3 mulheres. E depois ele declarou, eu não amava Dora, gostava dela como se fosse um homem. Gente, essa frase é porque ele falava que ele gostava demais, porque ela era uma mulher que na época era uma mulher ousada, que saía, que ia para os cafés, que bebia, que conversava de igual para igual com os André Breton da vida, do surrealismo, com todo mundo. Então, ele era tão machista que ele comparava ela a homem. Por quê? Porque ela era inteligente. Ela era fotógrafa e artista. Inclusive, foi ela que documentou a pintura Guernica. Sabe Guernica, famosíssima? Ela que ia fotografando, que foi documentando o processo dele. E dizem que certa vez ele estava lá no ateliê pintando Guernica, ela fotografando, chega a Marie-Thérèse, a amante, com ódio, porque a Marie-Thérèse falou, gente, ele não casou comigo, não separou da Olga, e ainda tem a Dora Maar. Aí que ela chegou dando piti total no ateliê. Sabe o que ele fez? Ele estava na escada pintando. Ele virou, olhou para as duas e falaram, olha, vocês se resolvam aí. Eu não tenho nada com isso. O problema é de vocês. E deixou as duas brigando. Elas se engalfinharam, vocês acreditam nisso? Pois é. E aí eu tenho 2 retratações. Olha a Dora Maar, esqueci de mostrar ela, gente. Olha que linda, né? Assim, linda que eu digo assim, esse olhar, essa personalidade. Dá pra ver que é uma mulher poderosa, forte, né? Cheia de si. Homem pra ele, porque era inteligente. Bom, e aí a gente vê uma retratação, um retrato dela que eu acho muito lindo. É uma das minhas obras prediletas. Porque através das unhas eu quis escolher essa foto, porque você vê, né? Essa coisa da unha, da mulher, da sensualidade. Queimou tudo? Por que, meu Deus? Não tá mostrando nada, Fernanda? E aí, olha essas unhas, olha a sofisticação dela, olha a roupa, olha as cores que ele escolhe, olha o olhar, né? Apesar da desconstrução, a gente sente que ele é uma homenagem, né? Que ela é forte, que ela é sofisticada, que ela tem personalidade, né? Que ela é chique, tipo, entre aspas. Só que a relação foi piorando, porque ele deixava as mulheres à beira de um ataque de nervos. Inclusive, a Dora Maar, ela era muito... Ela quedava muito para depressão. E nesse contexto, ela tinha ataques histéricos. E ele fez, gente, A Mulher que Chora, em 1937. Que aí ele já desconstruiu. Olha a comparação desse, né? Quando ele homenageia ela, e olha quando ele desconstrói, quando ele retalha ela, né? Quando ele quebra ela em pedaços. É A Mulher que Chora. Nessas alturas do campeonato, gente, 1937, não tem mais como classificar Picasso. Ele foi regular até um certo ponto, depois ele mistura muito, porque eu lembrei de falar isso, porque quando eu olho para essa Mulher que Chora, a gente vê muito da geometrização cubista, da desconstrução, mas a gente vê muito também expressionismo, né? Uma coisa forte de cores contrastantes, de exagero, né? Do grotesco.
Então é uma mistura já nessas alturas. E ele desconstruindo a pobre da Dora Maar. Aí eu quero mostrar essa outra no Arrumando os Cabelos, que dizem também: obrigada, eu sou fã de vocês todos. Que bom que vocês estão aqui comigo. Essa No Arrumando os Cabelos, de 1940, dizem que é a Dora Maar, pelo olhar, porque o olhar dela foi a primeira foto que eu mostrei, né? Aquela coisa. E, gente, olha o que ele fez com essa mulher. É uma das imagens dele mais brutais e vingativas de uma mulher. Ele destroçou essa mulher. Agora, vale dizer que não é casinho, não é fofoca, ele com frequência batia, não só nela como nas outras mulheres, e por muitas vezes ele a deixou no chão inconsciente. Então, eu falei, tem que mostrar, né? Essa desconstrução é assim, chocante, né? Chocante. Chocante no último grau. Pois é, então continua Picasso com Dora, Marie-Thérèse, amante, Olga, a ex que não sai do pé dele. Quando vem... Eu sou fã dessa, minha preferida, Françoise Gillot. Françoise Gillot, com 22 anos, linda. Ele com 62. Ela, uma estudante de arte, conhece esse homem, esse raio desse homem. Essa época, gente, ele estava tão famoso que ele tinha um ateliê que ele atendia, fazia filas homéricas, e ele não atendia ninguém. Ele era terrível. Ele falava, hoje eu não vou atender ninguém. Ele tinha lá um secretário, falava, eu não vou atender ninguém. E aí tinha fila de jornalista, de investidores, de gente que queria colecionadores, comprar a obra dele. Ele não atendia ninguém, tinha fila. Esta bonita aí, que ele não tá morto, ele atendeu num dia desses, né? Ela queria fazer uma entrevista com ele, porque ele era Picasso e ela é estudante de arte. E aí ele recebeu ela com muito prazer no ateliê dele, eles começaram a encontrar, conversar sobre arte. Ela era uma mulher de classe média alta. Dizem que a família não gostava de jeito nenhum dessa amizade, que se tornou um romance. O fato é que se tornou um romance. Ele ficou apaixonado com ela, né? Ela foi uma mulher que... E olha que coisa interessante. Estão vendo essa carinha dela aí? Eu vou mostrar um retrato que ele fez dela. Olha que legal. Adoro essa comparação. Olha que comparação legal. E aí, gente, ela mesmo fala, relato dela, que ele não fez muitos retratos dela e que ela não gostava muito de ser retratada por ele, não, que ela gostava dele como artista e que gostava da arte dele. Mas no fundo ela era muito esperta, porque ela mesmo fala que meio que depois que ele parava de retratar as mulheres, era meio como se ele descartasse as mulheres. Então ela não queria entrar nesse jogo, ela não queria entrar nessa roda viva. É esperta. Então não tem muitos retratos dela. Eu escolhi esse porque eu acho ele absolutamente igual a esse aí, né? Um retrato mesmo dela. E escolhi essa outra obra também. Quer ver? Olha que legal. Também a cara dela, né? Apesar de já mais interpretado, mais geometrizado. Mulher com colarinho amarelo. Com colar amarelo, né? 1946. Bacana, né? Pois é. Então, os dois começaram... a Dora Maar ainda estava com ele quando entrou a Françoise Gillot. Então, ele estava com 4. Olga, a ex que nunca divorciava, Marie-Thérèse, a amante, Dora Maar, a fotógrafa fabulosa, né? Inteligente, vamos falar assim. E Françoise Gillot, a jovem estudante linda, esperta. Bem, as duas começaram... A Françoise Gillot falou, pode... Não sabia da Marie-Thérèse, não. Não sabia desse bando, não. Aí a Françoise Gillot falou, pode descartar essa Dora Maar. E ele descartou a Dora Maar pela Françoise Gillot,
Dora Maar teve um colapso nervoso, mesmo. Dizem que ela nunca mais foi a mesma. Nessa época era comum dar eletrochoque, ela teve uma depressão, um colapso nervoso, um ataque histérico total, levou muito choque e que nunca voltou ao normal, que ela virou uma mulher, uma novela mexicana, né? Eu tô vendo aqui, mixando com 4, exatamente. E eu sempre querendo fogo no parquinho, aí ó, tá o fogo no parquinho. E que ela nunca foi a mesma, e que ela virou assim meio religiosa, meio querendo ir pro convento. Bom, anyway, não aguentou, né, coitada. Bom, e aí tava com a Françoise Gillot, tá? Passaram, só que o relacionamento, gente, era abusivo. Era num ponto, diz que chegou num ponto com a Françoise Gillot que um dia ele apagou um cigarro, eu não sei se no rosto dele ou na mão dela, isso eu não me lembro, porque eu li a biografia. Aliás, depois vou passar para vocês, a biografia que eu li é essa aqui, ó. Tá? Depois eu vou passar, tem 600 mil biografias e todas confiáveis, porque tudo vindo de relatos de pessoas que conheceram ele, de netos, de filhos, de ex, tudo confiável, tá? Bom, então eu não lembro se ele apagou, tem mesmo. Montou um harém no ateliê. Aí ele apagou um cigarro nela, diz que essa foi a gota d'água, que ela falou, chega, entendeu? Esse tanto de mulher, ele traindo ela de todo jeito e traiu ela com essa aqui também, né? Que é Geneviève Laporte. Geneviève Laporte tinha 17 anos quando foi entrevistar Picasso. Ela era pro jornal da escola. Maldita hora, né, que ela foi lá entrevistar esse homem. E aí eles ficaram amigos, ela ficou puxando o saco dele, ficou no pé dele. A Françoise Gillot tinha ódio disso. Mas achava que ela não era suficiente para fazer nada com ele, não, entendeu? Só que aos 24 anos, ele com 70 teve um caso aí com a Geneviève Laporte e fez o retrato dela também, ó. Ó, Geneviève Laporte. Pois é. E aí a Françoise Gillot já com saco cheio, ele fazendo mixagem com essas 1000. Ainda escolhe a Geneviève Laporte para ter um caso. No meio disso tudo. E aí ela foi a única mulher que falou, tchau, não quero mais. A única, gente. Ela é famosa na história com esse nome. Eu fui a única que dei uma banana pro Picasso, que dei tchau pro Picasso. E aí ele ficou com ódio. Gente, ele fazia assim. Por exemplo, se as modelos que brigaram com ele convencia os outros artistas todos a não quererem elas mais como modelo. Então ele manipulava a vida da pessoa, ele acabava com a vida da pessoa. Só que a Françoise Gillot se casou logo depois. E ela ficou com ele até 53. 2 anos depois ela se casou com Luc Simon, que era um artista super gente boa, já amigo dela de infância. Eles se casaram. Ela ficou junto com Picasso 10 anos, esqueci de falar, teve 2 filhos com Picasso, Claude e Paloma, a tal Paloma do Picasso, lá dos batons, sabe? Pois é a filha do Picasso com a Françoise Gillot, fabulosa. Ele não deu nome para os 2 filhos, eles separaram, aí ela casou com o Luc Simon, que era artista. O Picasso avacalhou com a vida do Luc Simon. Deixa eu pôr aqui de novo ela aqui para nós, porque nós estamos falando dela, da Françoise Gillot. Ficou avacalhando a vida, né? Gente, a reputação do pobre do Luc Simon, artista, avacalhou mesmo com a vida dele. E aí ele conhece a nossa 12ª, que é Jacqueline Roch. Então ele tinha acabado de separar da Françoise Gillot, tava com ódio, querendo avacalhar com a vida dela e do Luc Simon. Conhece Jacqueline Roch,
conheceu ela numa cerâmica amadora, porque essa era uma fase que ele estava trabalhando demais com cerâmica, estava encantado com o fazer da cerâmica. E aí, diz que essa Jaqueline Roque, deixa eu ver quantos anos que ela tinha, que é mulher demais. Ela 27, quando eles conheceram. E ele 72. 27 e 72. Ela começou a levar ele na bicaria, ela era muito prestativa para ele, ajudava ele na cerâmica, fazia um tanto de coisa para ele, foi levando ele na bicaria, até que ele se casou com ela. Foi a segunda e única mulher que ele se casou, porque esse tanto são 12. Das 12, ele se casou com a Olga, só separou dela quando ela morreu, né? Porque os dois não quiseram divorciar por causa de dinheiro. E se casou com essa Jaqueline Roque. Agora prestem atenção no maior fofoca, no maior absurdo. A Françoise Gillot separou dele e foi com o Luc Simon. Ele casou com a Jaqueline Roque. Tava então assim com seus 2 filhos. A Jaqueline Roque era o cão chupando manga. Ela detestava os filhos dele com a Françoise Gillot. Devia ficar com medo, né, da aproximação. Porque a Françoise Gillot foi a única que falou tchau pra ele e ele ficou bem dodói. E aí, ela proibia ele de se relacionar com os filhos. Ele já tinha o Paulo, da Olga, a Paloma e o Claude. E ela detestava os 2. Quase que prendia o Picasso assim numa redoma. Fazia tudo pra ele. Ela é uma empregada dele, fazia tudo, cozinhava, lavava, passava, dava um jeito de afastar ele de todo mundo. Ela era assim, dominadora, uma personalidade forte, dá pra ver pela cara dela aí também, né? E aí, o que acontece? Depois que a Françoise Gillot separa e vai pro Luc Simon, ela pede pro Picasso o tempo todo pra dar o nome pros filhos, pro Claude e pra Paloma. E aí, em 1960, ele fez a seguinte proposta para Françoise Gillot, para regularizar a situação das crianças. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você se separa... Ele não tinha casado com a Jaqueline ainda não, tá? Já estava de cacho com a Jaqueline na surdina, na calada da noite. E aí ele falou para Françoise assim, você se separa do Luc Simon, divorcia dele, porque aí você se casa comigo... E assim eu posso legitimizar as crianças, ok? Ela, de pronto, ela falou, nem pensar, não vou fazer isso não. Aí depois ela pensou, falou, não, gente, eu vou fazer isso pelos meus filhos. E assim fez. Obviamente, com essa intromissão aí do Picasso, o Luc Simon já não estava gostando. Se divorciou do Luc Simon. E... o Picasso deu o nome para os filhos. Quando ela ia, então, casar de novo com o Picasso, ele falou, eu não posso casar não, porque eu acabei de me casar há 12 dias com uma mulher, ela se chama Jaqueline Roque. Aí, ela já tinha divorciado do Luc Simon mesmo, relação já não estava, óbvio que ele não gostou, relação já não estava boa, ela ficou sem Picasso, ficou sem Luc Simon também, ele casou com a Jaqueline Roque, foi morar num castelo, não atendia ninguém, essa mulher não deixava ele conversar com ninguém, com os filhos, não se relacionava com ninguém. E aí, é um retrato que ele fez da Jaqueline Roque, que é muito legal, né? Porque é a cara dela. Olha que coisa impressionante, muito legal. É Retrato de Jaqueline em um lenço preto, 1954. E mais uma obra dela, das duas, do Picasso, só para vocês verem, ele fez também milhões de retratos dela, da Jaqueline Roque. Ele ficou 20 anos com ela, de 1953 a 73, guardado numa caixinha que ela o prendeu. E aí, como que é o final da história? O final da história é muito chocante. Ele morreu em 1973 com 91 anos. Vaso ruim não quebra. Pois é. Em 20 de outubro de 77, ou seja, 4 anos após a morte do Picasso, a Marie-Thérèse suicida.
Eu não achei a forma. Uma vez eu li que ela se enforcou na garagem do prédio dela. Mas eu vi uma vez e não sei de onde que eu vi isso. Não consegui achar de novo. Anyway, suicidou. A Jaqueline, essa que vocês estão vendo aí na telinha, também suicidou, só que em 86, com um tiro, quando tinha 59 anos. O que esse homem fez com essas mulheres, meu Deus do céu? O neto dele, Pablito, que é filho do Paul, sabe o primeiro filho da Olga, que ele casou? Então, o Paulo, filho da Olga, teve um neto, um filho, Pablito, que era neto do Picasso. Ele também suicidou com 25 anos, quando a Jaqueline, essa que vocês estão vendo aí, Roque, proibiu os filhos de irem no funeral do Picasso. Gente, olha que mulher. Proibiu os filhos de irem no funeral do pai. E aí, sabe o que ele fez, tadinho? Com 25 anos, Pablito, bebeu água sanitária, diz que sofreu pra danar meses ainda antes de morrer. Coitado. E aí, pra terminar mesmo agora, nós temos a irmã do Pablito, a Marina Picasso, que está viva, neta, que é detentora de 1/3 da fortuna do Picasso, e ela escreveu um livro que chama Meu Avô, de Marina Picasso, onde ela conta tudo. Gente, eu não li esse livro não, mas eu acho que eu não quero ler não. Acho melhor não ler não, mas eu peguei um trecho só do livro que ela escreveu, pra vocês verem, porque eu fico aqui dando ênfase, contando, é uma novela mexicana, assim, é um momento caras, talvez o maior momento caras da história da arte seja esse. Parece que eu tô exagerando, parece que eu tô floreando, mas eu não tô não. Olha o trecho da Marina. Ele as submeteu à sexualidade animal, domava-as, enfeitiçava-as, ingeria-as e esmagava-as na tela. Depois de passar muitas noites extraindo sua essência, uma vez sangradas, ele as descartaria. Muito forte, né? A neta dele escreveu isso. E escreveu mais. Ele nunca deu nada para todos nós quando estava vivo. Tivemos uma vida muito difícil, vivendo perto da miséria. Com essas e mais outras, eu finalizo aqui a minha live aos prantos. Gente, tem que rir, né? Porque é tragicômico. Mas é muito, eu não vou nem repetir, mas viu? Lee Candy 22. É verdade. E aqui? Aí, gente, eu tenho uma reflexão para fazer. Porque esse é um lado monstruoso dele, né? Horroroso. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente tem um outro lado aí, que é do artista, né? Não sei se depois desse relato vocês vão conseguir separar o artista do homem. Porque é uma riqueza, mas é uma riqueza artística, é de uma criatividade, fervilha, sabe? Sai pelos orifícios, criatividade, criação. Então é muito louco isso, porque o lado artista, a contribuição que ele deu para a arte, eu não posso deixar ela de lado, não posso, não estaria sendo justa, né? Apesar de que a gente tem que saber separar, né? É isso que eu aconselho vocês. Outro dia eu conversando com minha irmã, que tá aí assistindo a live, eu falei, eu tô com medo de falar isso tudo, falar isso tudo na live e fazer essa live, porque aí as pessoas vão ficar com asco do Picasso e o cubismo vai sair da lista do livro da história da arte dessas pessoas. Não fiquem não, tá? Porque o cubismo foi muito importante para tudo que veio depois dele. Vale dizer que ele foi base para o futurismo, para o suprematismo, para o neoplasticismo, para o construtivismo, para Bauhaus como um todo, né? Então vamos separar, né? Que ele foi o cão chupando manga e não tem como negar, não tem como disfarçar, ok?
Gente, muito obrigada pela companhia. Amei, amei, amei. Que bom que eu pude recomeçar, porque eu acho que é legal, né? Princípio, meio e fim. E qualquer hora dessa, a gente se encontra aqui de novo numa nova live. Vou pensar. Dá muito trabalho. E aqui, gente, quem não me segue no canal, vai lá, gente. Vocês gostaram da aula? Então, tem muita coisa lá. Muita, muita. São mais de 130 vídeos já postados lá, com história da arte para dar, vender, emprestar e alugar. E aqui no Instagram, eu tenho feito umas coisas muito legais. Eu tenho feito umas séries. Tem a série Curiosidades, que eu sempre falo pílulas de curiosidades bem procedentes da história da arte. Tem a série Símbolos, que eu coloco os símbolos através da arte, da história da arte. Tô sempre fazendo umas coisas bem bacanas, bem caprichadas, com muito, 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 muito amor para vocês, tá? Então, aqui no Instagram e no canal Espalhando Arte. Inscreve. Ô, gente, sempre quando puder comentar, comenta, tá? Comenta, curte, eu preciso crescer, preciso bombar. Vocês que têm que me ajudar. Eu faço a minha parte, faz a parte de vocês aí também, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Amo vocês.